Vejam que está aparecendo aqui uma teia de aranha, mas bora, vamos decifrar aqui esse negócio hoje, né? Então, aqui foi representada a entrada da concessionária, né? Ou seja, o ponto de entrega que a gente falou. Antes do ponto de entrega é o ramal de ligação. A partir do ponto de entrega é o ramal de entrada. Aí é responsabilidade do consumidor fazer isso aqui. Então, onde pode ser esse ponto de entrega aqui? O ponto de entrega ele pode ficar no isolador, aqui na parede do consumidor, na fachada, ele pode ser lá no poste, no secundário do medidor, daquela medição do poste remota, né? Aí de lá sai subterrâneo para a entrada no do consumidor, aí o ponto de entrega já é lá, tá? Então, não foi especificado aqui nesse projeto, só foi dito que a partir do ponto de entrega, o condutor é de 16 milímetros quadrados, aí ele vai entrar com 3 fases e neutro no ramal de entrada. O aterramento é o consumidor que vai providenciar. Eu não gosto de colocar eletroduto muito pequeno para aterramento, tá? Coloquei aqui o de 1 polegada. Esse aterramento ele vai ligar, né, o cabo de cobre no. Ele pode vir dentro do eletroduto até essa caixinha aqui. A partir daí, ele não precisa mais de eletroduto, ele já pode ficar diretamente em contato com a terra, tá? Enterrada a 50 centímetros, pelo menos, de profundidade lá da superfície, né? E aí ele foi representado aqui. Dentro de cada caixinha dessa tem uma haste de aço cobreada, tem aqui alguma especificação, né, do aterramento, a haste de aterramento feita de aço, com 3 metros de comprimento, 16 milímetros de diâmetro e revestimento de cobre de 2 milímetros de espessura, que é o que diz a NBR 5410. Então, essa haste aqui está de acordo com a NBR. O comprimento é que tem gente que coloca 2 metros, 2,40, 3 metros. Eu recomendo 3 metros, né, de comprimento da haste. No mínimo 3 hastes. Não existe assim uma especificação da norma, né, de quantas hastes devem ser colocadas. Ela coloca, se não me engano, no mínimo uma haste que ela põe, né? Eu já especifico nos meus projetos pelo menos 3 hastes para garantir uma resistência, né, de aterramento aí mínima, a menor possível, né, ajudar aí no sistema de aterramento. E o espaçamento entre essas hastes, no mínimo igual ao comprimento das hastes. Então, se for especificado 3 metros de comprimento, espaçamos aí elas de 3 metros. Quando não tem espaço no terreno do consumidor, a gente pode fazer um aterramento vertical. Então, compra a haste roscável, a ponta dela vem igual eletroduto, vem assim com aqueles sulcozinhos, aí você compra a luva e aí você encaixa, né? Você faz como se estivesse fazendo o encaixe do eletroduto. Encaixa a luva de um lado e do outro da luva encaixa a haste. E aí vai martelando mesmo, né? E aí ele vai enterrando a haste. Quando é vertical, tem que ser uma em cima da outra, devidamente amarrada através das luvas. Quando tem espaço no terreno do consumidor, a gente coloca, né, o aterramento assim na horizontal. O efeito deles, vertical e horizontal, é praticamente o mesmo. Tem gente que diz que deve ser em triângulo, né? É como der, né? Na verdade, a gente faz aqui como dá, tá? O aterramento. O efeito é praticamente o mesmo, não tem diferença. Existem software, tá? Para cálculo da resistência de aterramento, da quantidade de hastes. Eles são usados principalmente no dimensionamento de sistema de aterramento de subestações. Se tiver alguma dúvida em relação ao aterramento, só perguntar. Essa parte é muito importante,
né, porque ela garante a segurança da instalação contra correntes de falta, de fuga, né, e garante também digamos assim, a referência zero do neutro, porque bem aqui nessa caixa, essa primeira caixa aqui, a gente aterra o neutro, como eu já falei para vocês. Depois a gente aproveita as mesmas especificações aqui do ramal de entrada e leva para dentro, a não ser que tenha alguma restrição em relação à queda de tensão. Mas, no geral, esse condutor ele consegue, né, alimentar o quadro de distribuição. Então, ele veio pelo piso em eletroduto de 2 polegadas, tá? Aqui eu tenho o quê? 3 fases, neutro e terra. Aí o terra já vem separado do neutro, pelo piso, e chegou aqui. A simbologia do quadro é diferente, né? Porque lá é quadro geral, aqui é quadro de distribuição. Na verdade, a simbologia do quadro geral não é aquela que está lá. É porque meus alunos eles, do laboratório eles colocam outros padrões, né, também. Aí esse aqui é o quadro de distribuição. A simbologia é essa, quadro de distribuição de multi. Simbologia da norma, né, da MBS 5410. Pronto, a partir daqui vai começar a brincadeira, né? Então, eu tenho 15 circuitos para sair daí. E mostrei para vocês uma série de recomendações que eu coloquei lá, naqueles slides do exemplo, do projeto exemplo. Vou relembrar elas agora para vocês, tá? Primeira recomendação: cada circuito só sai uma vez do quadro, uma vez. Eu falo. Quantas pessoas tem hoje aqui, me ouvindo aqui, ó? Ah, tem bastante aqui, porque quando chega na hora de corrigir os projetos, me aparece um bando de coisa. Aí, poxa, mas não foi assim que eu falei. Então, veja, aqui eu saio uma vez. Então, eu já escolho o melhor caminho deles. O melhor caminho para sair, eu já vejo aqui qual é o melhor. Não vou colocar mais do que 3 circuitos em cada eletroduto. Então, esses eletrodutos aqui, eles são de 3/4 de polegada. Quando não tem nada especificado na planta, é porque é 3/4. Eu tenho mania de não especificar o meia polegada, mas vou colocar aqui um meia polegada, alguns pequenininhos, assim, umas descidas pequenas, dá para fazer de meia. A maioria de 3/4, principalmente quando sai do quadro e vai para a caixa do ponto de luz, porque isso aqui é uma saída, eu tenho que deixar espaço. Se um dia eu precisar colocar mais um circuito, por exemplo, bem aqui, ó, tem espaço, então eu saio tudo com 3/4, tá? Não tem por que ficar amarrando coisa pequena aí. Sai no máximo com 3 circuitos, porque esse foi o agrupamento que nós consideramos lá no nosso quadro de carga, né? Consideramos nosso fator de correção de agrupamento de 0,7 para 3 circuitos, então eu não vou sair com mais do que 3 circuitos. Bem aqui eu saí sozinha com o circuito de chuveiro elétrico, eu mostrei para vocês, né, por que não era bom misturar o chuveiro elétrico, o circuito de chuveiro elétrico com mais outros 2, no máximo com 1. Então, eu até consegui, eu botei um chuveiro sozinho e um chuveiro com outro circuito. Só 2 circuitos passando aqui, o resto foram 3. Principalmente na saída do quadro. Isso aqui é um quebra-cabeça que a gente monta, né, na verdade. Do quadro, eu vou sair para o ponto de luz, por dentro da laje. Nesse caso aqui, ou por dentro da laje, ou pelo forro, eu vou levar dentro do eletroduto. Quando é pelo forro, o pessoal tem preguiça, né? Vai economizar dinheiro, não vou botar dentro do eletroduto. Mas aí tinha que ser outro tipo de cabo, né? Quando a gente diz que a gente vai usar o cabo comum, isolado, 750 volts, é porque ele vai com a proteção do eletroduto. Então, o correto é levar no eletroduto, mesmo que seja forro. E na laje? A laje, hoje em dia, a laje é muito fina. O que a gente faz? O que o pedreiro vai fazer, o mestre de obra, né? Ele vai montar lá aquela laje, mesmo que ela seja aquela pré-moldada, né? Ele vai colocar o eletroduto, ele vai colocar a ferragem, depois ele vai jogar o concreto por cima. O eletroduto vai ficar lá dentro, já é a passagem do cabo que já está garantida lá para dentro.
Aí ele vai montar a caixa, onde tiver que ter ponto de luz, ele vai botar o ponto de luz. Quando tem dois, assim, é interessante a gente botar o espaçamento entre eles, né? Porque para o mestre de obra saber exatamente onde vai ficar. E aí você indica a distância. Do mesmo jeito que eu indiquei lá na memória de cálculo. Bom, e aí, na hora que ele joga o concreto, ele tampa isso aqui com papel, né, para isso aqui não encher de concreto, ele fecha com papel. Mas aqui dentro ele já colocou todos esses eletrodutos aqui. Aí, na hora que ele joga o concreto, pronto, ficou já definitivo. E qual é o papel do engenheiro? Antes que ele jogue o concreto, o engenheiro tem que ir lá visitar a obra, né, e ver se ele botou todos os eletrodutos aqui. Se o eletricista colocou tudo, vai dar tudo certo. Se ele esqueceu um, aí o negócio vai complicar. Então, esses que estão aparecendo aqui na horizontal, aqui, isso aqui é dentro da laje ou no forro. Outra regra que eu coloquei para vocês, só vou usar 5 saídas de cada caixa octogonal dessa daqui. Então, aqui eu estou usando as 5. Então, esse quebra-cabeça eu tenho que montar. Só vou usar 5 saídas de cada caixa, tá? Só vou sair uma vez do quadro com cada circuito, só vou usar 3 circuitos dentro do eletroduto, e assim eu vou seguindo. A partir daqui da caixa octogonal, ele desce. Então, isso aqui é uma descida para a tomada, isso aqui é um conjugado, né, que está na parede. Quando vai de uma tomada para outra dentro da parede, está aqui, a simbologia. Então, a primeira parede é erguida, antes do reboco final da parede, o ajudante do eletricista vem, quebra essa parede aqui, encaixa o eletroduto, aí o pedreiro vem, chumba o eletroduto na parede, aí pronto, já está tudo fechadinho aqui, faz o reboco da parede e o eletroduto fica aqui dentro, tá? E aí, na hora do encaminhamento, né, o eletricista vai, passa, ele primeiro passa uma guia, né, e quando essa guia chega lá no outro lado, ele amarra lá no final da guia tudo que vai passar. Aí ele puxa a guia, ela vai trazendo todos os circuitos que vão passar aqui, e assim ele vai deixando. Depois ele pega a guia e passa de novo para cá. Isso aqui é uma descida, ele desce, quando chega aqui, ele passa a guia e leva até o outro lado. Então ele vai fazendo isso devagarinho. Aqui tá tudo colorido. Normalmente é assim mesmo, né? Normalmente ele leva o azul como neutro, ele leva o verde como terra, tá? E ele usa o branco, o preto, o vermelho para a fase. Aqui eles botaram o retorno como branco e a fase como vermelho. E isso aqui acontece mesmo, né? É bom comprar várias cores assim que o eletricista ele não se perde, é mais fácil. Agora ele vai marcando, né? Ele marca qual é o circuito que eu estou fazendo com esse primeiro neutro aqui, é um circuito tal, esse segundo neutro é outro circuito. Ele vai marcando, ele vai sabendo o que ele está fazendo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Como eu sabia que aqui na área de serviço eu tinha que trazer aqui circuitos 1 de iluminação, 8 de tomada e 9 dessa tomada de máquina de lavar roupa, eu saí aqui, ó, com circuitos 1, 8 e 9. Quando eu saio com os circuitos do quadro, eu vou levando o que o circuito é. Ele é monofásico, ele é fase, neutra e terra. Então, pronto, eu vou levar fase, neutra e terra, porque ele é monofásico. Então, ele sai, de modo geral, do quadro. Esse 1,5 aqui é só para lembrar, né, que o que não é especificado na planta é 2,5. O que é diferente de 2,5 está especificado. Então, o circuito 1 é 1,5 milímetros quadrados, está aqui tudo certinho. Como circuitos 8 e 9 são de tomadas, então, ó, eu trouxe aqui fase neutra e terra, tomada comum. E com isso eu já alimentei essas tomadas dessa parede aqui do circuito 8, com fase neutra e terra. Bem aqui eu desci com os circuitos 1, 8 e 9. Eu estou trazendo um terra aqui para cada circuito. A gente coloca, né? Mas se o eletricista quiser trazer um único terra, e aí ele sai bifurcando terra para um lado e para o outro, ele pode fazer isso. Um único condutor terra aqui para esses 3 circuitos, a norma permite.
ela não permite compartilhamento do neutro, tá? Ela permite compartilhamento do terra. E aí, mas a gente, assim, para fazer tudo certinho, né, a gente põe o terra para deixar bem claro que precisa terrar todos os pontos. Aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente liga uma lâmpada, eu preciso de neutro e retorno para a lâmpada. Quando eu vou ligar o interruptor, eu tenho que trazer fase e retorno. Então, foi isso que veio do circuito 1, ó, fase e retorno. Ficou no interruptor. O resto passou, ó, o circuito 8 ficou aqui, que é um conjugado, e o 9 chegou aqui, no ponto dele aqui. Então, ó, o menor caminho possível, o caminho mais curto possível para alimentar os pontos. Outra regra que eu coloquei para vocês lá. Eu achei melhor trazer o circuito 1 para cá e depois voltar com ele aqui para o banheiro. E só um momentinho. Vou colocar aqui com calma, da outra vez ele desligou. Sim, achei melhor trazer, então, primeiro para a área de serviço, depois levar ele para o banheiro e para a cozinha, tá? Então, foi assim que eu fiz com o circuito 1. Aí ele voltou para o banheiro, ó, fase neutro e terra. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ele só fez descascar o neutro, ligar na lâmpada e continuou com o neutro. Descascou a fase, fez uma bifurcação aqui, né? Um ramalzinho e trouxe a fase para cá. E continuou com o principal e trouxe para o banheiro. No banheiro, o que foi que eu fiz? Eu trouxe circuitos 15 e 3. Circuito 15, que eu estou alimentando com condutor de 6 milímetros. Ó, chegou aqui, ó, no chuveiro. Pronto. Alimentei o chuveiro aqui. E aí, peguei aqui o 1, que já chegou aqui, uni ele com o 3, que eu trouxe daqui, ó, e trouxe para o quarto. E o 3, o que aconteceu com o 3 e com o 1? Eu tenho pontos aqui do 1 e do 3 para alimentar no banheiro. Então, desci aqui, ó, circuito 1, só fase e retorno, que é o que eu preciso para alimentar o interruptor. Circuito 3, fase neutra e terra, que eu estou alimentando uma tomada. Desci aqui, ó, tá? E aí, continuei com eles aqui para o quarto. Então, veja que o encaminhamento, ele flui, né? Ele flui de uma forma que a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Bem aqui eu saí com 5, 11 e 12. Por quê? Porque eu enxerguei que eu tinha o 12 bem aqui, tinha o 11 bem aqui, tinha o 5 para lá. Então, esses 3 circuitos eu saí por aqui. Juntei aqui com 1 e 3. Estou juntando muita coisa aqui, então não posso me confundir, tá? Desci aqui com 3 e 12. O 12 é o ar-condicionado. Ele está num plano maior, mais alto, né? Do que as tomadas baixas. Aí vocês vão dizer, passou com o eletroduto pela janela. Passou por baixo, tá? A tomada baixa, né? 30 centímetros. Então, esse aqui, ele vem por cima e ele sai por baixo dessa caixinha, né? E vai alimentar essas tomadas aqui dessa parede aqui, circuito 3, tá? Ele vai passar por baixo. Por cima ele não dá para ele passar, aqui tem a percinta, que é uma espécie de amarração, né, da casa, ela é em concreto também. Bom, aí nesse quarto aqui, eu precisava trazer 1 e 3 também para cá, ó. Aí trouxe, ó, circuito 1, né, fase retorno, e circuito 3, essa tomada aqui. Tá? Então, nesse quarto aqui, eu precisava de 3 tomadas, botei essas 3 aqui. Assim, pode ter mais de 3? Pode ter mais de 3, pode ter quantas o consumidor achar que deve lá. Só que eu não posso usar mais do que 5 descidas. Então, se eu quisesse outra, eu botaria mais adiante aqui na parede, ou trazia pelo piso, né, para alimentar alguma outra, assim, que tivesse numa outra parede. Poderia trazer pelo piso, mas aqui já usei as 5 possibilidades aqui dessa caixinha, tá? Assim, eu gosto, né, de colocar nas extremidades. Tem gente que gosta de botar bem no meio da parede, eu prefiro as extremidades. E embaixo da janela não recomendo, para não pegar chuva, tá? Aí, ele trouxe aqui circuitos 1, 5 e 11. É interessante, né, perceber
que em cada compartimento desse aqui tem 2 ou 3 circuitos. Não tem mais do que isso, senão vai ficar difícil alimentar. Se tiver muita coisa, fica muito complicado. Então, o 5 e 11 vieram, o 11 desceu, alimentou o 5 pela parede. Depois, 1 e 5 desceram aqui, alimentaram esse interruptor. Veja que ele está identificado C, e aqui a lâmpada ponto C. Circuito 1 desceu. E aí, isso aqui é algo que a gente pode fazer, né? Como a tomada da circulação é o mesmo circuito dessa tomada do quarto, ele trouxe aqui por essa parede, ó, e alimentou aqui do outro lado. O ideal é que cada compartimento seja alimentado por aquele ponto, a partir daquele ponto de luz, e acabou-se, não mistura muita coisa. Tá? O ponto de luz alimenta o compartimento, aquele compartimento, e acabou-se. Aqui, olha, eu trouxe o 5 aqui, porque aqui já não é mais um. Esse circuito aqui da sala de estar é 2, então o 1 já acabou aqui. Aí o 5 continuou. Aí, como aqui eu já tinha usado as 5 saídas, ele desceu e alimentou a tomada do quarto por aqui. Isso aqui a gente não é muito comum fazer, mas a gente faz, às vezes, para aproveitar a oportunidade, e também porque ele trouxe, ó, continuou pela parede e alimentou esse outro circuito aqui, esse outro ponto que é do circuito 5, mesmo circuito, ó, foi trazendo e alimentando. Aqui ele desceu e alimentou. O que é errado, que eu vejo nos projetos de vocês, ele pega e sai alimentando pela parede, sai aqui, ele anda a casa toda, sai a casa toda por aqui. Não é assim que se faz, né? Eu posso ter um pilar de sustentação da casa, essas quinas assim, não aconselho a fazer. Não aconselho a fazer curva também, que é complicado como é que eu diria, de implementar, digamos assim, na prática, uma curva. Então, a gente desce, mas desce do ponto de luz de lá, daquele compartimento. Então, veja que o negócio aqui está fluindo, todo mundo consegue entender o que eu estou fazendo aqui. Tá? Bom, vou parar aqui, nesse lado aqui. Alguma dúvida até aí? Não? Então, como é que eu fiz aqui? Era mais complicado aqui. Na cozinha era mais complicado, porque eu tinha mais do que 3 circuitos. Eu tinha circuito 1, eu tinha dois circuitos de tomada, um circuito do micro-ondas. Então, eu tinha vários circuitos aqui. A saída que eu achei para alimentar a cozinha foi trazer 6, 7 e 10 por aqui e trazer o 1 da área de serviço, como eu falei para vocês. E incluir o 1 naquele circuito da área de serviço aqui. Era mais fácil trazer o 1 por aqui. Então, cheguei aqui com 6, 7 e 10. Como eu falei para vocês, hoje em dia eu já intercalo os circuitos de tomada. Não ponho tudo, porque para mim era mais fácil dizer que era tudo aqui, era circuito 7, né? Aí trazia aqui, economizava até fio. Mas na hora do consumidor usar, ele não vai, né, se lembrar desses detalhes aí. Então, eu preferi trazer assim, olha, o 7 veio até aqui e o 6 alimentou aqui. Como tudo tomada monofásica, é tudo fase, neutra e terra, que está vindo. Na cozinha, na área de serviço, eu aconselho a deixar mesmo o eletroduto de 3/4 de polegada. Ah, está passando só um. Ah, mas amanhã ele faz outra coisa aqui. Então, esses compartimentos, né, de expansão de carga com facilidade, a gente deixa 3/4 mesmo. Aí, ó, 6, 7 e 10 vieram, desceram aqui também, ó, e com isso eu consegui alimentar o 10 aqui, esse 10 aqui, e consegui alimentar o 6 aqui e deixei o 7 aqui, tá? Eu livrei aqui a pia está bem aqui, então eu não gosto de passar eletroduto onde tem a pia, como já falei para vocês. Vejam que o 1 e o 7 vieram embora para cá. Quando eu vim aqui, eu já trouxe o retorno dessa lâmpada O, ela veio aqui. Por quê?
porque eu preciso, o comando dela está bem aqui, na entrada da cozinha, então esse retorno precisa chegar nesse interruptor aqui. Bem aqui o N também desceu, ó. Aí esse aqui é um interruptor duplo, e vai acender separadamente O e N, para economizar energia também, né? E pode acender só uma lâmpada na cozinha. Não precisa acender as duas juntas. Por isso eles estão com retornos separados aqui, diferentes aqui, tá? E por isso esse retorno já veio aqui, ó. Aí veio o 7 também veio, porque ainda tem um pontinho do 7 aqui para ser alimentado aqui, ó. Então, esse foi o melhor caminho que eu achei para isso aqui, tentativa e erro, tá? A gente faz uma vez, não gosta, faz outra vez, melhora, ok? Aí, o 14 é o chuveiro elétrico, ficava muito complicado, né, colocar outra, aqui só se fosse uma tomada, iluminação não ia poder, porque iluminação é 1,5, eu não posso misturar com 6, porque fica fora daquele intervalo de 3 sessões normalizadas consecutivas, outra regra, né? Então, não daria para misturar. Se não houvesse outro jeito, eu teria que aumentar a seção da iluminação para 2,5, para poder misturar aqui com 6, tá? Mas eu deixei 1,5 e não misturei. Trouxe o 14, ó, o caminho mais curto que eu achei. Não usei mais do que 5 saídas. Não botei mais do que 3 circuitos por eletroduto. Já alimentei o 14. Eu não sei o que está acontecendo bem aqui, que apareceu algo que não era para estar aqui, né? Pronto. E aí, aqui é uma parte mais complicada. Eu trouxe aqui 2, 4 e 13. Não sei se vocês estão enxergando aqui. 2, 4 e 13. Em geral, o eletroduto ele não é curvo, tá? Essa curva aqui é só para a gente fazer um charminho. Mas, geralmente ele é reto. Quando precisa fazer curva, o eletricista faz a curva. Quando há necessidade, ele faz. Ele aquece, aquecendo um pouco esse eletroduto aqui, ele consegue, ele fica mole, né? Ele faz a curva, e aí depois que ele endurece, ele já está com aquela curva lá. Ele é PVC. Bom, então eu trouxe aqui 2, 4 e 13, porque eu sabia que aqui nesse compartimento eu tinha iluminação, circuito 2, ar-condicionado, 13, né? Tomadas 4. Então, eles vieram, passaram por esse ponto de referência aqui, ó, passou por aqui e daqui veio para cá. Então, ele vai trazendo devagar. Ok? Ah, podia ter trazido por outro caminho. De repente, podia ter trazido por aqui e sair por aqui. Sim. Ah, eu tenho uma preferência pelo rígido, né? Que eu acho ele mais. Eu acho o rígido mais seguro, né? Principalmente dentro da laje. Muita gente gosta do corrugado. O corrugado é mais barato, isso é verdade. Pode usar o corrugado. Se usar o corrugado, não vai ter problema de fazer a curva. Agora, o problema é a qualidade do corrugado. Tem que usar um corrugado para laje, né? Um corrugado mais, como é que eu diria, resistente. Eu gosto do rígido porque ele é resistente. Aquele amarelinho, tem um amarelinho bem fininho, bem baratinho, esse daí ele racha com facilidade. E aí, às vezes, ele não suporta o próprio peso da laje, racha, e o cimento entra nele, e aí já era, né? Já era porque ele vai ficar entupido. Isso, isso, aquele corrugado preto pode usar. Tá? Então, se usar o corrugado preto, não vai precisar de curva, não vai precisar curvar ele, e nem precisar de curva quando for, por exemplo, quando sair daqui, né? Porque quando sai do quadro, ele vai entrar na laje, tem que ter a curva aqui. Seria corrugado, é mais fácil. Existe uma preferência no mercado realmente pelo corrugado, só que quando eu abro os quadros, eu vejo o corrugado amarelo. Não vejo ninguém usar o corrugado preto. Mas realmente dá para usar sim. Sim, então ele sai, ó, ele vai para aqui o ponto, do ponto ele veio aqui, chegou aqui no ponto de referência do ambiente, do quarto, aqui no caso, né, que é o ponto de luz.
Daqui eu vou descer. Veja que em nenhum momento eu cheguei no interruptor e do interruptor eu subi para a lâmpada. Tá? Isso é errado. Eu chego na lâmpada, que é a minha referência, e desço, porque é a caixa da lâmpada que é a caixa de distribuição, né? Do compartimento, tá? Então, não é para chegar no interruptor e subir. É sempre descendo. Aqui eu desci, né? O circuito 2 e circuito 4. Ó, aí o 4 alimentou essa tomada aqui. Depois, aqui eu desci com 4 e 13. Alimentei o 13 assim. Um detalhe, né? O 13, ele é bifásico. Então, eu trouxe duas fases e terra. Assim como quando eu alimentei o chuveiro, né? E os outros aparelhos de ar-condicionado, outros circuitos de ar-condicionado, duas fases e terra eu trouxe para essas tomadas, tá? Bifásicas. As tomadas monofásicas, fase neutra e terra. Tá ok? Alimentou aqui essa tomada, alimentou essa outra, e aqui ele já usou 5 saídas. Se não tivesse usado as 5 saídas, ele deixava uma saída de um quarto para o outro. Mas ele usou tudinho já, né? Ele usou a última saída para chegar no banheiro, aí do banheiro alimentou aqui esse conjugado, tá? E acabou aqui o circuito 2 para o lado daqui, né? E o 4 também. Existem outros caminhos? Existem outros caminhos, tá? Como eu falei para vocês. Sim, isso. Eu prefiro que no projeto deixe tudo certinho, tá? Isso aí é só um detalhe, digamos, de encaminhamento. Bem aqui, por exemplo, estou trazendo, né, circuitos 13, 4, eles são 2,5, e o 2 é 1,5. Poderia trazer o terra de 2,5, né? E alimentava tudinho aqui, todos os pontos, com esse terra maior. Poderia fazer. Isso aí o eletricista, ele provavelmente vai fazer isso na hora de implantar. Só que na hora que você não usa, não estabelece aqui que tem que ter, ele pode confundir e achar que não precisa aterrar todos os pontos, principalmente de iluminação, sabe? Existe uma cultura no Brasil, né, de não aterrar os pontos. Isso é ruim. Depois a própria pessoa está sofrendo com isso. Então é melhor você especificar sempre que tem que trazer o terra e colocar, né, até no teu projeto, todos os pontos devem ser aterrados, que é para ele não achar que não precisa, né? Bom, então por que eu trouxe o 2 para esse ponto aqui? Porque eu precisava alimentar esses pontos aqui do 2. E esses pontos aqui são justamente os que tem o three-way. Aí eu consegui deixar só esse circuito de iluminação aqui, passando por aqui. Já estou passando aqui 6 fios, né? Bom, aí que foi que eu fiz aqui? Bem aqui eu deixei a campainha, chamou de P, né? Essa campainha aqui chamou de P. E aqui é esse interruptor paralelo dessa lâmpada aqui, como eu falei para vocês lá no início do nosso memória de cálculo, né? Esse aqui que vai acender com o interruptor paralelo. Então, eu desci aqui, né? Esse aqui eu poderia ter trazido primeiro para a campainha, que ela está no plano mais alto, só aqui por questões de desenho, né? Ficou assim. Primeiro ele desceu para o paralelo. No paralelo, ele trouxe 3 retornos, que seria o retorno da lâmpada, que vai ficar aqui no ponto comum do paralelo, e os outros 2 retornos que vão interligar entre esse paralelo e o outro paralelo ali. Ele vai embora. 2 retornos aqui vão embora lá para o outro lado. Por que o neutro veio? Porque bem aqui é como se eu estivesse alimentando uma lâmpada, né? É a campainha. Então, para a campainha eu preciso do neutro. E quem é esse pezinho aqui? É o retorno. Veja que ele aterrou a campainha, né? Ele incluiu no circuito de iluminação a campainha, tudo 1,5 milímetros. E o retorno da campainha ele vai levar até o botão da campainha. Então, sempre que vierem aqui, eu vou trazer os 2 retornos do interruptor paralelo e o retorno da campainha. Ele vai embora.
Aí aqui já veio fase, lógico, se eu ainda tenho outros pontos do circuito 2 para alimentar, a fase tem que vir junto com o neutro. Bem aqui, por exemplo, ele desceu para alimentar esse interruptor, que é o comando do H, né? Daquele ponto de luz que eu falei para vocês, que é sair do quarto, ele acende essa luz, vai lá na cozinha, volta, apaga a luz. Então, esse ponto de luz ficou aqui para servir esses 2 quartos aqui, tá? E o interruptor eu preferi botar aqui do que aqui no meio, que posso não ter espaço aqui suficiente. Bem, aí continuou. Então, aqui já desceu com fase e retorno, mas a fase continuou. Fase, neutro, terra e os 3 retornos que estão vindo de lá. Bem aqui, ele chegou. Bem aqui eu trouxe o circuito 5. O 5, ele estava bem aqui. Eu tinha ponto do 5 ainda para alimentar do outro lado. Aí eu trouxe por aqui para ele atravessar para o outro lado da casa. Bem, aí aqui eu trouxe, ó, fase. Essa fase vai alimentar esses 2 interruptores, os 2 retornos do paralelo. Aqui, o paralelo aqui vai receber fase e 2 retornos, o outro lá recebeu 3 retornos, e esse G é para cá, né? O G é para o outro aqui. Então, é como se nessa caixinha aqui eu tivesse 2 interruptores, uma caixinha com 2 interruptores. Um interruptorzinho simples, que é só para acender e apagar essa lâmpada aqui, e o outro interruptor paralelo, que eu vou encaixar lá, né? Então, o paralelo vai receber 3 fios, fase e 2 retornos, tá ok? O G vai apagar e acender só daqui, mas o I não, eu consigo apagar e acender o I do início e do fim do corredor. Aí, bem aqui eu desci, ó, esse ponto aqui eu trouxe, circuito 2, veja que o retorno da campainha fez uma curva aqui e entrou aqui, ó. Aqui eu trouxe o P, ó, da campainha, que vai lá para o botão. Eu trouxe o 5 e trouxe o circuito 2 completo, ó, fase, neutro e terra. Veja que esse retorno da campainha, ele está vindo junto com a fase, com o neutro, não está nada separado, né? A gente não separa, não passa a fase de um caminho, neutro por outro caminho. O circuito vem junto, juntinho. Aí o 5 desceu, alimentou essas últimas tomadas dele e tal. Aqui eu acendi, alimentei o interruptor aqui do J. E aqui o 2 continuou para chegar aqui no pátio, né? Alimentou aqui o botão da campainha com fase e retorno, tá? E bem aqui ele foi embora, ó. Aí veja que eu já tinha trazido o 5 por aqui. Se eu não quisesse ter passado o 5 por aqui, ele ia dar essa volta e ia voltar por aqui. Mas eu achei que era melhor, era mais curto, trazer o 5 por aqui, né, reduzir a queda de tensão e tudo. Alimentou esses pontos da sala. O 2, por sua vez, veio por aqui. Aí disse, mas eu quero passar o 2 por aqui. Sim, poderia trazer o 2 por aqui, vinha chegar na sala, só que ele ia ter que passar por aqui também. Se eu tivesse trazido o 2 por aqui, eu não faria esse caminho aqui, entre o pátio e a sala. O 2 chegou aqui, só que, por que eu trouxe aqui, né? Porque esse ponto A aqui do pátio, ele está acendendo aqui por dentro. Se o ponto A do pátio acendesse aqui fora, até não faria, né? Mas ele acendeu aqui por dentro. Isso é uma opção, né? Acender por dentro da casa, o ponto externo, o pátio. Né? Aí, quando vai ficar no escuro. É uma opção, podia fazer um trio-E aqui no pátio, tá? Quando ele trouxe, ó, fase, neutro e retorno. Por que ele trouxe tudinho? Porque ele ainda ia alimentar esse ponto aqui, com neutro, ainda ia trazer a fase para o interruptor. Aí, quando ele trouxe, ele desceu e acendeu e alimentou essa tomada do pátio. Poderia ter descido aqui também, alimentava a tomada do pátio por aqui. Só que na parede, um eletroduto, também é um eletroduto, né, que eles vão botar aqui na parede, que vai descer. Então, ele trouxe por aqui. Já que o 5 estava aqui, né, já desceu aqui. Sim, pode falar. Eu tô vendo aqui nessa campainha aí, ele não tem um circuito para ela, né? Parece que só puxou uma fase do circuito 2, foi isso? Foi. Ela foi. Eu inseri ela no circuito 2, tá? A campainha Tá. está no circuito 2.
Tá certo. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Podia ser também uma campainha sem fio. A campainha sem fio, eu só deixaria uma tomada lá para ligar a campainha, né? E aqui é só o interruptorzinho dela, sem trazer fio nenhum mais. Bom, esse é o encaminhamento aqui, tá bom? Se eu acho que vocês já têm, né, ou já olharam lá o vídeo do AutoCAD, né? Se tiverem alguma dúvida, eu vou ver se eu consigo alguém para ajudar, algum monitor do laboratório para ajudar a tirar essas. É importante que vocês aprendam a fazer, tá? O encaminhamento é uma das partes mais tristes quando eu vou corrigir os projetos, né? Mas é porque vocês não são acostumados. Tudo bem, é normal, né? Mas de repente eu posso tentar conseguir alguém para ajudar vocês. Esse é o encaminhamento desses 15 circuitos, tá? Aqui é a legenda, tudo que tem no circuito, no encaminhamento, e umas observações, né? Os condutores não identificados são de 2,5, eletrodutos não identificados são de 3/4, ponto de luz ou de tomada não identificados são de 100 VA. Tá? Bem aqui um detalhe, né, do aterramento. Veja que o fundo da caixa, o aterramento, ele pode ser feito assim. Aqui a gente indica como se fosse ser construído uma caixinha aqui de alvenaria, com tampa de concreto e tudo. Mas existem no mercado tem, né? Só que ele é assim, o diâmetro é pequeno, eu acho, mas tem já pronto. Não é de alvenaria, é assim, de vários materiais, né? Se o consumidor quiser, ele simplesmente compra pronto já e encaixa aqui, né? A caixinha de inspeção de aterramento. Aqui o diagrama unifilar, eu acho que eu já mostrei para vocês o diagrama unifilar, né? E isso aqui eu inventei, né? Naquele primeiro quadro lá, mostrar que o neutro é aterrado, e tem o DR aqui dentro, e tem os circuitinhos aqui do quadro de distribuição, de embutir, né? Por isso que ele está pontilhado. Aí veio pelo piso, ó, de um até o outro veio pelo piso, tudo certinho, né? Aqui os nossos circuitinhos. Então, quando passar o diagrama unifilar, ele está indicando, quando for o disjuntor bipolar, ele tem 2 polos, ó, tudo quando é 220, aí 2 fases terra, né? E quando ele é monopolar, ele só tem um tracinho, fase neutra e terra. Aí tem aqui o circuito reserva, ó, que eu deixei, tá? E aí, bem aqui, eu peguei esse outro projeto aqui para mostrar para vocês como a gente pode fazer separado, né? Ele indicou separadamente a entrada de energia, como é que chega, né? A entrada de energia passa pelo medidor, nesse caso o medidor da residência estava bem na frente, aí ele entrou no quadro, ele subiu. O correto é fazer um quadro embaixo e um quadro em cima, quando são 2 pavimentos. Só que essa cliente aqui, ela é mais baixa renda, mais humilde e tudo, era mais complicado colocar um quadro em cima. E aí a casa é pequena. Embora ela tenha um bocado de compartimentos, ela não é assim grande, por isso nós colocamos. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa especificada de layout. Não, né? Aqui está no térreo. É complicado enxergar assim. Bem aqui é cozinha, ó. Aqui é pátio, aqui é sala. Aqui é uma cozinha grande dela, sobe uma escada caracol. Bem aqui tem o quê? Um quarto e um banheiro. Aqui estão aparecendo mais vigas da casa dela aqui. Mas aqui é um quarto, ó, entra para o quarto e aqui é um banheiro embaixo. Só tem um quarto e um banheiro embaixo, a cozinha e a sala. E em cima é que ela tem mais o que um quarto, 2, tem um bocado de quarto aqui em cima.
Mas só para mostrar para vocês, né, que aqui nós especificamos, né, que vem do quadro de baixo, os circuitos aqui de cima, né, se aqui tem uma circulação, o ideal seria ter colocado um quadro aqui na circulação, e aí saía o quadro, e aí a gente pode colocar separadamente, abrir uma prancha, né, separada, só para mostrar como é a entrada de energia na residência. Cadê ele aqui? Peraí. Aqui no quadro, né, na prancha. Normalmente a prancha, ela é A2, tamanho A2. O A2 é um tamanho que ele não é muito grande para levar para a obra. Aí, então, o mestre de obra, o eletricista, eles podem abrir, o eletricista, né, ele abre com mais facilidade. Né? Se for muito grande o papel, fica aquele trambolho enorme, né, para ele abrir. Se for pequeno demais, a gente vai ter que dividir em várias pranchas. Aí a gente dá preferência para usar o tamanho A2. Aí veja como você organiza na prancha, né? O principal é a planta com encaminhamento. Normalmente escala 1:50, que a gente que é um bom tamanho, né? Eu não gosto de amarelo. O amarelo, então, quando vai imprimir, imprime tudo preto, né? Se você coloca amarelo, ele não tem um bom contraste. E quando vai implotar, por exemplo, não sai, fica claro demais. Aí, o que que tem na prancha? Tem o diagrama unifilar, tem o quadro de carga. E ele ainda botou amarelo, porque eles são teimosos. Mas, só para mostrar para vocês, né, que a prancha, o encaminhamento, quando for possível, ele fica no centro da prancha, ele é o principal. Bem, aqui ele botou um detalhe aqui de quadro de distribuição. Esse quadro aqui ele é comum também ser usado. Ele tem os barramentos de terra e de neutro, mas ele não tem aquele barramento para as fases, é tudo jampeado aqui. Ele botou aqui, ó, o DR, botou o DPS, botou o disjuntor geral, né? E botou os disjuntores aqui dos circuitinhos dele aqui. Tá ok? Isso aqui é um projeto que foi feito lá pelo laboratório. Esse aqui não tem, eu acho, né, na prancha. Ele não está completo na prancha. E esse aqui é o projeto que eu passei para vocês como trabalho, né, individual para fazer. O que ele tem de diferente aqui? Ele tem essa parte na frente aqui da casa, tá? E aí é para vocês pensarem aqui. Então, ele tem aqui uma entrada aqui para as pessoas entrarem aqui, pedestre, né? E aqui seria o portão da garagem, do carro. Tá? E aqui cheio de jardim. Ah, mas eu não preciso me descabelar aqui com esse jardim. Não, se quiser considerar que essa parte aqui é coberta, né? Então pode colocar ponto de luz aqui no teto, põe, se quiser botar arandela, põe. Mas não precisa se preocupar em iluminar tanto assim o jardim, tá? Se quiser botar ponto aqui, arandela, alguma coisa para iluminar a frente da casa, também pode ser. E pode considerar que uma parte dela aqui é coberta também, porque aqui na nossa região chove muito, né? Então não dá para ser tudo muito descoberto. A garagem é coberta, aqui já começa a parte coberta. Então ele tem uma entrada aqui, independente, para a cozinha, achei interessante essa parte aqui, né? E aí tem uma sala conjugada, né? Sala de estar e jantar aqui. Não deu para fazer um layout muito bom aqui, porque ele botou assim, né? Sala de jantar aqui também. Aqui a cozinha. Aqui a lavanderia. Aí ele tem uma suíte, né? E mais 2 quartos, sim. Isso. Não, aqui tinha um piso todo igual a esse aqui, eu que tirei, tá? É só para delimitar o piso. Para delimitar o piso, aí você considera coberto.
Não tem parede, ela pode ser fechada com grade, por exemplo. A parede é só onde tu está vendo esse traço duplo aqui. Aí a parede, né? O resto pode ser grade, por exemplo. Aí o quintal também fica assim, a critério de vocês. Se quiser colocar arandela aqui, né, na saída, pode. Um quintal desse aqui, a gente não detalhei muito. Ele pode fazer churrasqueira, ele pode criar um cachorro, né, que entra e sai por aqui para a lateral, né, mas eu não botei a casinha do cachorro aqui. Então, fica a critério de vocês colocar pelo menos 1 ou 2 pontos de luz aqui, tá? Outra situação seria colocar pontos a cada 3 metros aqui na parede, um ponto de luz aqui. Mas não vai fazer aquele cálculo, né, pela área, né? Primeiro 6 metros quadrados, sem VA, não há necessidade disso. Aqui tu coloca os pontos de 50 VA, 40 VA, não há necessidade de encher demais aqui a carga, né, de iluminação, tá? Porque é quintal, é área externa. Aquelas regras, elas são para áreas internas. Também não precisa colocar tomada no quintal, porque vai chover. A gente não põe tomada onde pega chuva. Ah, tá aqui, ó. Aqui o piso da varanda. Aqui desse lado aqui apareceu. Aqui tudo bem, tu vai botar tomada de uso geral, mas fora isso, aqui do lado de fora, tu pode colocar, se quiser, considerando que ele é coberto, mas não precisa encher de tomada. Tá ok? Ah, eu vou iluminar aqui do lado, se quiser, também, né? 1 ou 2 pontos, se quiser. Aí é por onde vai acionar, aí vai ver, né? Onde vai acionar, vai ter que ser por uma área comum, né? Tá ok? Comece a fazer logo que vai dar um pouquinho de trabalho, porque aqui tem decisões que a gente tem que tomar. Tá? E aí é a hora que vocês vão ter as dúvidas vão aparecer e vocês vão aprender agora. Se tiver alguma pergunta... como eu fiz, tá? No projeto exemplo que eu acabei agora de mostrar para vocês. Existe uma memória de cálculo que tem que ser feita, né? Não quero só aqui, tem gente que vai e me mostra a tabela do Excel. Tudo bem, ele fez o cálculo no Excel, mas faz alguma coisa, explica alguma coisa, né? Não queria detalhar tudo, não dá tempo de detalhar tudo, mas detalha alguma coisa, apresenta alguma coisa do teu cálculo, tá? Não me mostra só o resultado na tabela lá, que aí eu não vou entender teu raciocínio. Eu preciso que algum texto venha explicando o raciocínio, tá? Como foi que ele fez o cálculo dos BTUs do ar-condicionado dos quartos? Tem que ter ar-condicionado nos quartos, pelo menos, né? E chuveiro elétrico aqui nos 2 banheiros aqui. E não tem dependência de empregada, né? Não tem quarto de empregada, não tem banheiro de empregada. Ela vai usar esse banheiro social aqui, esse banheiro aqui, né? Vai ser o banheiro social aqui. E a visita também. É uma casa, um modelo meio antigo. Mas aí tem que ter o chuveiro, né? Por causa desses 2 habitantes aqui, desses 2 quartos aqui. Então, assim, me mostra alguma coisa que tu fizeste, porque se tu vai mostrar só o resultado, não foi assim que eu fiz com vocês, né? Aí fica complicado de entender o raciocínio, tá ok? Então, é para mostrar, assim, alguma memória de cálculo e fazer o projeto até o encaminhamento. Professora, Não, sobre essa iluminação externa, eu tenho que passar pelo solo, é isso? Os condutores dessa iluminação? se você quiser fazer, se você conseguir fazer aqui pelo teto ou pela parede, não precisa. Agora, se você quiser fazer aqui, no quintal, por exemplo, eu quero fazer aqui no muro aqui, né? Então, tu pode pegar a partir de uma tomada, digamos, eu vou botar um ponto de tomada aqui, né? Eu cheguei aqui nessa tomada. Então, aqui eu posso colocar uma caixa no piso e ela vai descer. Realmente ela vai descer. Aí eu vou procurar um caminho, melhor caminho, né? Onde passar, que não atrapalhe também a tubulação hidráulica. Mas, digamos, eu vou encostar aqui nesse outro lado aqui do muro, uma outra caixa. Aí, a partir daqui, ela vai subir, alimentar aqui. Né? Eu posso também partir para cá, para não fazer curva no muro. Posso partir com ela para cá, ou colocar uma outra caixa aqui, digamos, no piso, e
e passar para cá. Então, ela realmente vai ter que sair pelo piso. Mas eu vou procurar um ponto e vou descer. Eu vou descer por aqui. Tudo bem, desce e depois atravessa o quintal para o outro lado, tá? Ela tem que descer, realmente, tem que ir pelo chão. Agora, por aqui tem caixa de gordura, né? Que da pia deve ter caixa de gordura. O que mais? Acho que na lavanderia é mais fácil, então, por aqui. Mas tem que ser pelo piso, sim. Se não, pode prever só uns pontos aqui, ou um pequeno projetorzinho que ilumina também a parte do fundo. Mais alguma pergunta? Se você tiver algum parente, alguém, né, vão visitar, olha como é que é feito, dá uma olhada, né, ver as ideias dos outros. Agora é hora de fazer a pesquisa, né, de ver o que fazer. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou voltar para o capítulo. A parte que voltou para terminar o capítulo foi a parte de levantamento de material e especificações técnicas. Essa parte não precisa entrar no trabalho, tá? Mas normalmente a gente faz também, né? Para a execução de um projeto, precisa-se realizar o levantamento do material. Consiste em relacionar o material que aparece na planta, né, e dar a lista lá de material para o nosso consumidor. Então, como é que eu vou fazer para determinar as medidas dos eletrodutos, dos cabos? Eu devo medir diretamente na planta os eletrodutos representados no plano horizontal e somar, quando for o caso, os eletrodutos que sobem e descem até as caixas. Nós já vimos, então, né, que cai coisa pela laje e depois desce, né? Aqui, por exemplo, nessa figura, está representando aqui, né? Ele tem um eletroduto que chegou numa caixinha octogonal, né? Ele veio de um lado, passou para o outro lado, e aí nesse ponto de luz ele desceu para alimentar, por exemplo, o interruptor dessa lâmpada aqui. Então, essa descida aqui, ela passou por uma curva, né? E desceu. Tá? Quando o eletroduto é rígido, a gente vai ter que comprar uma curva 90 graus aqui e duas luvas, né, para encaixar um lado e outro o eletroduto e descer. Quando ele é corrugado, ele faz a curva, né, com mais facilidade. Aqui tem o pauzinho, né, que vai ligar a lâmpada. Então, essa descida aqui que eu vou contar. Tá? E aí eu vou somar com o horizontal. Então, na horizontal é fácil. Medida no eletroduto e do carro, a ferramenta do AutoCAD. Né? Os eletrodutos que descem até as caixas são determinados descontando-se a altura em que a caixa está instalada da soma da medida do pé direito com a medida da espessura da laje da instalação. E os que sobem até as caixas são determinados somando-se a medida da altura da caixa com a espessura do contrapiso. Então, aqui já entraram aqui a espessura da laje e a espessura do contrapiso, que elas vão também, no mínimo, né, tomar-se uma certa parte aqui, né, porque o condutor ele tem que chegar aqui, fazer uma curva e descer. Ou então ele está lá no piso, faz uma curva e sobe. E aí, a gente, para contar, né, esse gasto aí, a gente contabiliza a espessura. Por exemplo, eletroduto descendo do ponto de luz até as caixas de distribuição. Uma instalação com pé direito de 2,80 metros, que é muito comum hoje em dia, né? E a espessura da laje de 15 centímetros. Então, ele chamou o pé direito de H maiúsculo, a espessura da laje de E minúsculo. Então, o que ele disse lá? Ele disse que tu tem que somar, né, o pé direito mais a espessura da laje. Se tu vai descer até uma tomada alta, tu tens que descontar a altura da tomada alta. A tomada alta, ele chamou de L maiúsculo, 2 metros do piso acabado.
Então, se eu vou descer até uma tomada alta, eu vou pegar essa soma, né, do pé direito mais a espessura da laje, subtrair a altura da tomada alta e vou ter o comprimento que eu vou considerar para o cabo, para o eletroduto, tudinho. Agora, se eu vou descer até um interruptor, né, que está a uma altura de tomada média, se for um conjugado, né, interruptor e tomada média, eles estão instalados a 1,30 m, então eu vou somar o pé direito mais a espessura da laje e vou subtrair de 1,30 m, aí vou ter 1,65 m. 1,65 m vai ser o que eu vou contar aqui e vou somar. Posso abrir uma prancha lá no Excel, né, e sair fazendo essas somas. Agora, aconselho, né, a fazer uma coluna, né, só para a fase, outra coluna só para o retorno, outra coluna só para o neutro, porque aí você vai conseguir separar as cores, né? Ah, eu sei o que eu tenho de fase, de neutro, de terra, de retorno, aí é mais fácil, né? Então, isso aqui a gente vai somando, né? Vai somar todas as descidas, até caixa de tomada alta, média ou baixa. Se for baixa, eu vou subtrair o quê? 30 centímetros. Se ela for direto até lá embaixo, né? Uma tomada baixa. Agora, quando ele sobe, é mais difícil, mas pode ter, né? Aí, digamos que tem um contrapiso de 10 centímetros. Digamos que ele vai cavar, né, 10 centímetros lá. Então, quando eu vou subir até uma caixa de tomada baixa, por exemplo, 30 centímetros, eu vou somar, né, o contrapiso, o 10 centímetros do contrapiso, por exemplo, depende de quanto for o contrapiso, né, mais a altura da tomada. Se eu for subir até uma tomada média, eu vou somar, né, a altura da tomada média mais o contrapiso. Então, é como se eu desse aqui mais uma folgazinha. Depois que a gente soma tudinho, a gente ainda dá mais uns 20% aí, de 15%, né, a mais aí de folga, né, para a soma dos eletrodutos, dos cabos. Aí, só lembrando que o cabo ele é vendido normalmente, né, naquelas embalagens com 100 metros. O eletroduto em varas de 3 metros, ou então, quando é corrugado, ele é vendido mesmo um metro linear. Alguma dúvida até aí? Aqui, ele diz que o quadro de distribuição é instalado a 1,20 m do piso acabado. Então, você pega o fundo, a parte mais baixa do quadro, né? Você pode medir lá, 1,20 m, 1,30 m, né? A partir da parte mais baixa. Isso serve tanto para o quadro como para a caixinha 4 por 2 polegadas. A medida dos condutores de alimentação é a mesma medida dos eletrodutos, por onde eles passam. Tendo-se medida relacionada aos condutores, eletrodutos, determina-se o número de caixas, ou essas caixinhas elas vão ficar, né, vão ficar com os interruptores, as tomadas. Às vezes a gente tem uma caixa maiorzinha para fazer como caixa de passagem. Curvas, luvas, buchas, arruelas, o bucha e a arruela fazem o acabamento, né? Por dentro e por fora da caixa octogonal, por exemplo, das caixinhas 4x2, 4x4, para amarrar o eletroduto, para ele não ficar folgado, não sair com facilidade, e para fazer o acabamento, para não machucar o cabo quando vai passar por lá. As luvas são para fazer a amarração, né, dos eletrodutos rígidos. A curva é para fazer a curva do eletroduto rígido. Tomadas, interruptores e outros componentes, disjuntores, e haste de aterramento e outros detalhes, né? Tudo tem na nossa lista de material. Eu não sei se eu coloquei alguma lista de material para vocês lá, vou dar uma olhada lá. Ultimamente, a gente tem feito... coloquei, tá ótimo. Tá ótimo, então. E, finalmente, a gente fala do quadro, né? O quadro de distribuição, eu já mostrei para vocês lá naquela prancha, né? Aquele quadro sem barramento, e esse outro quadro aí é com barramento. Quando você especifica um quadro com barramento,
você tem que dizer a capacidade desse barramento. Então, por exemplo, eu coloquei lá um disjuntor de 63, né, para proteger a proteção geral daquela instalação. Então, esse barramento, a capacidade dele tem que ser, no mínimo, 100 amperes. 100 amperes, sem contar com a capacidade dele a corrente de curto-circuito. Geralmente já vem associado, né? A gente especifica pelo menos a capacidade dele de condução de corrente de serviço contínuo. Se o meu disjuntor aqui é 63, normalmente esses quadros aqui, para 63, porque normalmente tem esses quadros aqui, tem o barramento para 60 amperes e tem para 100 amperes. Para 60 é quando a gente bota o disjuntor de 40 aqui, né? 40, 50, a partir de 60, o barramento já é de 100 amperes. Então, esse quadro aqui, ele é só para 2 fases, né? Tem aqui o barramento, né? 2 fases. Passou aqui, e esse quadro aqui, ele foi protegido por um DDR, né? Um disjuntor diferencial residual. Ele não tem o disjuntor e depois o DR, botou tudo junto já. Passou o neutro, ó, por ele, e alimentou o barramento de neutro. Então, aqui o terra veio, alimentou o barramento de terra. Todos os circuitos estão saindo com o seu terra, né, de proteção. Né? Aqui ele diz, ó, deve ser ligado eletricamente à caixa. Mas, normalmente essa caixa aqui é de metal, né? Então ela deve ser aterrada também. Tá? Quando ela é de PVC, plástico, aí já não precisa mais. Mas ele já vem normalmente com uma interligação aqui por baixo. Né? Aqui as fases. Veja que a gente vai alimentando alternadamente. Aqui é A, depois aqui B. Opa, passei. Depois aqui A e depois aqui B. Então, é alternado mesmo. Depois ele voltou para o A, ó, ele tem contato aqui, depois ele tem contato no B. Ó. Então, é assim que vai no quadro. Então, não tem por que a gente fazer diferente lá no nosso quadro de carga. Porque, simplesmente, se a gente fizer diferente lá, o eletricista ele não vai fazer aqui. Ele vai seguir essa ordem aqui mesmo. Tá? Então, acho que é isso, né? Aqui ele diz que o barramento neutro ele é isolado eletricamente da caixa. Às vezes a gente tem uma certa dúvida, qual é o neutro, qual é o terra? É só olhar por baixo. Por baixo, o neutro ele é isoladinho da caixa, né? E o terra ele faz um contatozinho, ele já aterra o próprio quadro. Aqui. Bom, e a localização dos quadros de distribuição? Em circuito com várias cargas distribuídas, deve-se calcular a queda de tensão trecho a trecho ou calcular o centro de carga. Para isso, definem-se aleatoriamente 2 eixos perpendiculares entre si, que servirão para obter as coordenadas das diversas cargas da instalação. Veja que esse método aí é para descobrir, né, especificar a melhor localização do quadro. Eu também, através do cálculo do centro de carga, eu também uso quando eu quero descobrir um centro de carga de algum circuito, por exemplo. Né? Então, o método é fácil. Você coloca aqui, você imagina aqui, desenha aqui, né? O eixo, né? O eixo X, coordenada X e Y. Por exemplo, nessa instalação aqui, nessa figura aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 motores, ó, M1 e M2. Tenho 6 pontos de luz e tenho 7 pontos de tomadas. E quero descobrir qual é o melhor lugar para o quadro aí. Só que aqui deveria ser o quê? Deveriam ser 3 quadros, né? 3 quadros diferentes. Eu poderia colocar os motores num quadro, as tomadas no outro quadro e a iluminação em outro quadro. Na iluminação, eu posso alimentar esse quadro aqui, isso aqui é só um exemplo, né? Então, ele botou aqui, ele botou as coordenadas, por exemplo, da iluminação, ele fez esse eixo aqui, ó, passou esse eixo. Digamos que esse compartimento, esse quadro, ou essa instalação, né, esse galpão, assim, esse galpão tem 24, mais de 24, né, metros de comprimento, ou, sei lá, mais de 12, né, de largura aqui. Né? Então, ele é um galpão grande, tem esses 6 pontos de luz aqui, né? Ele botou aqui as coordenadas do ponto de luz aqui todinhas, ó. Por exemplo, L1 e L4 estão nessa mesma coordenada X, que deve ser o quê? Ele botou 7,
botou 7, né, para L1 e L4, e o Y é diferente, né? O L1 é 11, o L4 é 6. L4 é 6, L1 é 11. Então, ele foi botando aqui essas coordenadas aqui. Aí a gente percebe que o Y do L4, L5, L6 vão ser o mesmo, né? L4, L5, L6, ó, coordenada 6. E os outros na coordenada 11 do Y. E o X é separado aqui, né? Depois ele botou a coordenada das tomadas, ó, botou nesse outro quadro aqui, as coordenadas das tomadas. E as coordenadas aqui dos motores. E aí, usando essa equação aqui, para achar a coordenada do x, a gente multiplica, né? A coordenada pela potência e vai somando, né? Coordenada, potência, e divide pela soma das potências para achar tanto x como y, né? Usando essa equaçãozinha simples aí, eu fiz esses cálculos aqui, ó. Para o centro de comando de motores, peguei as coordenadas dos motores e multipliquei pela potência dele. A potência, ele simplificou aqui, dizendo que a potência em cavalo era a mesma potência em kVA. Aí, isso daqui depende muito do rendimento, né, e do fator de potência do motor. Normalmente não é a mesma, a não ser que ele tenha um rendimento alto, por exemplo, 0,92, né, e ou então um fator de potência alto, um rendimento de 80%, um fator de potência de 0,92, aí isso aqui vai ser igual. A título de exemplo, né, ele deixou igual. Então, só multipliquei aqui, né, a potência pela coordenada, dividi pela soma da potência, encontrei essa coordenada para o x e essa coordenada para o y. Aí encontrei o lugar ideal, o centro de carga, né, 13,7 com 9,3 para o motor. Motor. 13,7 com 9 e pouco. Mas não vou botar o centro de motores aqui no meio do galpão, né? Eu vou encostar ele para um lado aqui da parede. Então, dá uma ideia, né? Mas nem sempre dá para fazer. Aqui para as tomadas foi a mesma coisa. Multipliquei aqui as coordenadas x e y pelas potências. As tomadas, elas têm potências variadas aqui, algumas de 300 VA, outra de 500, outras de 1.000 e 2.000 VA, né? Encontrei essas coordenadas para tomada. Não vou botar, né, o 16,7 até dá, se eu encostar na parede, mas o 5,7 eu vou botar no meio do galpão, o quadro de distribuição. Bom, e essas tomadas aqui, são todas do mesmo circuito? Não, né? Não são todas do mesmo circuito. Eu posso ter aqui pelo menos uns 4 circuitos diferentes aqui, para essas tomadas aqui. Tá? 4 ou mais. Mas aí elas estão no quadro. Aí, como eu disse para vocês, isso aqui pode servir para o quadro, como pode servir para, por exemplo, o circuito de iluminação. Eu vou fazer por queda de tensão. Eu tenho 2 caminhos a fazer. Ou eu calculo mais ou menos o centro de carga, por exemplo, se for um circuito só aqui, né, 600 VA, eu posso calcular o centro de carga e jogar esse 600 VA naquela distância média. Ou eu posso pegar e concentrar todo ele na distância maior. É assim que o software faz, né? Ele pega, concentra tudo no ponto mais longe. Aí ele faz o cálculo daquela tensão por isso, assim, né? Dessa forma. Ele concentra tudo no ponto mais distante do quadro e faz aquela tensão. Já eu não, eu gosto de calcular no centro de carga. Mas esse centro de carga ele vai me servir mais a nível de cálculo de queda e tensão do que para a localização do quadro. Eu fiz aqui, né? Distribuí aqui, deu essas coordenadas aqui do ponto de luz. Né? Mas eu não vou botar no meio do galpão, né? Mas se eu dissesse, olha, eu deu 13,7 e 8,5. Então, se eu for fazer por queda de tensão, vou calcular mais ou menos por aqui. Então, eu trago até aqui, mais ou menos, e calculo a distância até aqui. O 600 VA vou concentrar nesse ponto e calculo a queda de tensão.
digamos que o quadro estivesse nessa ponta aqui, aí eu trazia até aqui e calculava a queda de tensão até aqui. Tá? A outra possibilidade é calcular o 600 VA lá no ponto mais distante. Tá? É outra possibilidade. Bom, então esse é o método para descobrir o centro de carga, né? Você tem que passar um eixo no meio. No meio não, um eixo de coordenada, né? Na tua instalação. E por fim, para terminar, se tiver alguma dúvida é só perguntar. Para terminar, tem a parte do preço, né? Como é que eu vou botar o preço nos meus projetos? Então, trabalhão, como é que eu vou cobrar isso, né? Pela hora padrão técnica, segundo a nossa norma, né, do Sindicato dos Engenheiros, deveria ser calculado pela hora padrão técnica, o preço do projeto. Como é que eu calculo a hora padrão técnica? Bom, eu coloquei isso lá essa tabela de honorários, né, do Sindicato dos Engenheiros, eu coloquei lá no CIGA para vocês. Agora é um cálculo assim, digamos assim, que ele é aproximado, ele é mais grosseiro, né? Essa hora padrão técnica, a gente soma salário mais os encargos que tem que pagar, transfere, né, para o nosso cliente os encargos e impostos, senão não vai sobrar nada do salário. Divide por 30 dias e número de horas trabalhadas por dia. Por que 30 dias? Porque, embora a gente vá, por exemplo, eu vou trabalhar de segunda a sexta, eu vou ter sábado e domingo de descanso, mas o descanso eu também como nesse sábado e domingo, então tem que colocar, né, o descanso é um direito, então tem que ser os 30 dias mesmo. Bom, e aí, essa hora de padrão técnico é calculada em cima do salário. Que salário é esse, né? Pode ser com base no salário mínimo profissional do engenheiro. Encontrei lá no site do Confea, né, umas 2 legislações, assim, e assim, uma coisa assim, meio assim, indecisa, né, mas considerei uma delas, que diz o seguinte: se a contratação for de 6 horas por dia, o salário mínimo do engenheiro deveria ser 6 vezes o salário mínimo. Né? Eu já atualizei aqui para o nosso salário mínimo de 2021. Se for 7 horas por dia, seria 7,5 vezes o salário mínimo, e 8 horas por dia, 9 vezes o salário mínimo. Então, eu fiz o cálculo, né, para esse salário maior aqui, R$ 9.900, vai trabalhar 8 horas por dia. Né? E quais seriam os encargos e os impostos normalmente aplicáveis? Seria você pagar o INSS para ter uma aposentadoria, ou você vai pagar o INSS, ou você vai pagar uma previdência privada, aí você tem que pensar na sua velhice, né? Sua aposentadoria. Seria um imposto que você paga pela sua prestação de serviço, você tem que quando você emite uma nota fiscal, né, você paga, aqui na nossa cidade o ISS é de 5%, coloquei, né, então esse imposto ele é pago, depende, né, do endereço que tu declaras, da tua nota fiscal, e o imposto de renda. O imposto de renda ele é tabelado, né, então, quanto maior o seu ganho, né, maior é a alíquota que você tem que descontar do imposto de renda. E nesse caso aí, para R$ 9.900, é 27,5%. Aí tem, né, tem lá algumas coisas lá de que abonam, salário família, essas coisas eu não coloquei, né, essa parte aqui de imposto de renda eu descontei integralmente, 27,5%, né, considerei integralmente. Aí eu fiz as contas aqui, se pagasse todo mês, né, descontasse o INSS, mesmo que seja como autônomo, né, pagasse o ISS, alguma coisa em cima da nota fiscal emitida, que eu não sei se seria só esses 5%, né, seria talvez mais do que isso, e o IRPF de 27,5%, em cima lá da declaração lá de renda, então teria que somar no teu salário, teria que ganhar mais, né, teria que ganhar aqui uns 14 mil reais aqui por mês, né, para poder dar conta de pagar tudo isso aqui e ainda sobrar para ti esses 9.900 líquido, que seria o almejado, né.
9.900 líquidos. E aí, calculei aqui a hora padrão técnica, né? Me deu aqui quase R$60. Seria a tua hora de trabalho, digamos assim, né? Quanto valeria a tua hora de trabalho? E aí, segundo lá aquela tabela do sindicato, quanto eu cobraria por um projeto elétrico residencial? Eu cobraria 15% da minha hora padrão de trabalhada por metro quadrado. Isso vai me dar quase R$9 o metro quadrado. Então, eu posso ver lá se eu vou cobrar R$8 o metro quadrado, 8,50, 7, sabendo que o calculado aqui, né, seria esse 8,88 aqui. Se eu for fazer projeto de iluminação, isso aqui eu achei barato, 4,73, para o trabalho que dá, que vocês vão ver no próximo capítulo, né, o trabalho que dá. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né, prédio comercial, de escritórios. O que a gente faz normalmente? Porque assim, se eu vou fazer um projeto comercial, eu vou ter 2 trabalhos. Eu vou ter que fazer o projeto de iluminação primeiro, depois vou ter que fazer a parte de tomadas. Então, é melhor agrupar logo isso num preço só, que não precisa ser tão caro assim, pode ser os R$9. Porque se eu for cobrar separado, o cliente vai me questionar. Por que você está cobrando, fazendo 2 cobranças aqui? Até eu explicar para ele, né, que eu tenho que fazer o cálculo de iluminação separado, que não é tão simples a cálculo de iluminação como uma residência, ele pode não entender, pode achar que está sendo careiro da minha parte. Talvez seja melhor agrupar logo, agregar isso aqui. Né? Mas o preço, então, atualmente é mais ou menos esse. Eu posso mostrar para vocês aqui a lista aqui. Eu coloquei no SIGA a lista não, a tabela de honorários, né? Mostrar que lá tem outros detalhes. Aqui ele começa com o serviço de engenharia de estruturas, que é a parte de engenheiro civil, projeto estrutural de edifícios e tal, e laje, tudo. Depois ele vem ponte, toda a parte de engenheiro civil. Fundações, depois ele vem para obras hidráulicas e de saneamento, depois ele vai para a nossa parte, né? Engenharia elétrica. Então, ele bota outras atividades, projetos especiais, memorial descritivo, relação de materiais, para todos os casos anteriormente citados, devem ser cobrados, memorial descritivo e relação de materiais, na base de 20% do valor calculado para o projeto. Então, ainda mais ter o trabalho de fazer todo um memorial detalhado, né, do teu projeto, pagar um estagiário para ele fazer um levantamento de material, às vezes ele faz até levantamento de custo, aí você pode cobrar, né, um pouquinho a mais, 20% em cima do teu projeto. Aqui tem consultas, né, vai consultar lá na obra, quanto é que eu vou cobrar? R$100, R$150 a visita, né, na obra. Repetições, né, quando vai fazer casas iguais, num conjunto habitacional, por exemplo, não precisa cobrar um projeto para cada casa, né? Enfim, aqui tem umas orientações gerais, né? E aquela tabela de onde eu só tirei aqueles 3 itens, né? Agora aqui tem outros ambientes, né? Eu só tirei aqui de residência, né? Que é 015 e prédio comercial, não me lembro mais aqui. Aqui tem, por exemplo, a telefone, aqui iluminação, a parte de iluminação, que tem aqui de pré-diverso que eu coloquei lá, né? Mas, no fundo, a gente tem que fazer iluminação, às vezes a gente não recebe, porque eles mandam fazer pelo arquiteto, pelo light design, né? Algumas que a gente não tem que fazer, a gente só tem que fazer a alimentação dos pontos de iluminação, aí tudo bem, é nosso projeto de iluminação. E tem outros projetos aqui, né, que o engenheiro eletricista pode fazer. Tá ok? Aí aqui tem outros detalhes, fiscalização, consultorias, tudo em cima daquela hora padrão trabalhada. E aqui tem outros engenheiros.
Tá ok? Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas. Aí eu tenho aqui projeto elétrico. Por exemplo, fui chamada para fazer o projeto de iluminação do campo de Ananindeua. Deixa eu ver se eu botei aqui custo. Aí fomos fazer o custo do projeto, calcular o custo. Não que nós fôssemos ganhar alguma coisa, né? Conseguimos comprar computadores, pagar bolsa para aluno. Então, ó, tinha uma área de... Estão enxergando aí? Está pequeno? Eu tinha uma área de 63 mil metros quadrados do campo de Ananindeua, né? Para fazer. Aí, nessa época, a hora trabalhada estava custando R$42, né? Aí tinha cálculo do custo do projeto para 9 prédios. Aí coloquei de referência para de média tensão e da subestação, porque, na verdade, nós não estaríamos responsáveis pelo projeto interno, né, das instalações elétricas internas do prédio, seria a rede de média tensão para alimentar o prédio, né? E a iluminação externa também do campo de Ananindeua. Então, o tipo de prédio comercial, 4 pavimentos, a área do pavimento. Mesmo assim, eu tinha que ter uma ideia de quanto ia ser o transformadorzinho de cada prédio daquele lá, para eu dimensionar a rede de média tensão, né? Sei que nós consideramos aqui, ó, 9% da hora padrão trabalhada, vezes a área total de um prédio, né, de 4 pavimentos. Né? E aí me saía a R$ 7.300 cada prédio, como eram 9 prédios, R$ 66 mil. Foi uma forma que nós fizemos, nós conseguimos, né, para ter uma ideia de quanto nós cobraríamos pela rede de média tensão. Aqui o levantamento da iluminação externa, 6% da hora padrão trabalhada, vezes a área, né, do local, 63 mil metros quadrados. Também fomos contratados para fazer o projeto de telefonia, rede de dados, aí, ó, 4,5%, né? E aqui ainda calculamos a rede de média tensão. Eu acho que esse cálculo inicial aqui, ou estávamos pensando que íamos fazer o projeto, ou foi porque nós tínhamos que calcular a subestação individual. Mas ele entrou no cálculo, porque aqui apareceu a rede de média tensão, 25% de 66.182. Vamos lá. Está aqui, ó, 25% em cima da área dos prédios. Ó. A rede média, então, essa aqui foi uma metodologia que nós usamos, né, para calcular o custo da rede de média tensão. E aqui foi em cima, né, do valor do projeto dos prédios, né, e a subestação também. Após o levantamento desse custo aí, somamos os custos todinhos, deu R$ 170 mil aí, né? E adicionamos 20% pelo memorial descritivo, porque a universidade, para fazer licitação, ela tem que ter, ela é um prédio, né, público, e orçamento. Bom, o orçamento existem alguns sites oficiais, né, que a gente encontra, se não me engano, Orcid, a gente encontra orçamento, principalmente para prédios públicos, né, e aí tem lá o custo do pessoal, custo do material, tudinho lá. Pode fazer o levantamento. E aí, com o adicional do memorial discutível e do orçamento, contamos esse valor aqui de custo, quase R$ 230 mil. Esse dinheiro, ele foi pago, um serviço aqui de reforma aqui nem me lembro mais se nós ganhamos tudo isso aqui, mas conseguimos computadores, reforma no prédio do Amazon, bolsa para aluno, alguma coisa conseguimos. Né, esse projeto aí ele foi interessante aqui. Aí, quando me chamaram para fazer o do
do Clube de Ciências aqui, já dentro da universidade, e já me disseram, olha, é o seguinte, nós só temos, acho que 11 mil reais para te pagar. Não adiantava eu cobrar mais, né? Que eu não ia ganhar mais do que isso. Aí eu tinha que fazer o projeto elétrico de iluminação, SPDA, né? Memorial descritivo. Eu fiz o custo, a área era bem menor. Eu acho que eu abri é melhor abrir aqui, né? Para mostrar os cálculos, que o cálculo não aparece, né? Na proposta. 1.300 metros quadrados, era bem menor, né? 4 pavimentos. Aí aqui eu já tinha que fazer tudo. Aqui é a mesma hora trabalhada, eu tinha que fazer iluminação. Então, lá, ele já ficou claro, né, para eles que eu ia fazer iluminação. Alguns clientes que eu falei para vocês que reclamam, a gente junta tudo, porque não fica claro que vai fazer iluminação. Mas aqui na universidade eles sabiam, né, que a gente ia fazer iluminação e projeto elétrico. Então, eu consegui colocar no custo, né, e o SPDA, foi isso que me pediram. Então, o custo total saiu por 10.700, mas com a memorial descritivo, em relação de materiais, sairia por 12 mil. Aí eu dei um desconto de 1.000 e pouco, né? Para poder chegar nos 11.700, que eles disseram que eles só tinham 11.700 para me pagar. Mas estava eu fiz o cálculo para saber se estava muito distante do valor real que seria cobrado, e não estava. O desconto foi o quê? De 10%. Isso me lembra de dizer para vocês, né, que quando nós fazemos projeto para parentes, né, a gente dá um desconto de 30%. Normalmente, a gente não vai brigar por causa de dinheiro com ninguém, né? Então, quando é o parente do parente, a gente também dá um desconto. Ok? Tá aqui, ó, eu pedi, ó, consumo, bolsa e manutenção predial. E aí consegui alguma ajuda aqui para o laboratório com essas coisas aí. Alguma dúvida? Tudo certo? Terminamos o nosso capítulo 4, tá? Vamos começar o nosso capítulo 5 na quarta-feira. Tá ok? Ok, professora. Então tá bom. Se não tem mais dúvidas, a gente se encontra na quarta-feira. Tchau. Bom dia. Tchau.